Agora, gente, eu peço a sua atenção para essa história que teve uma grande repercussão. A gente já mostrou por aqui, inclusive. Eu vou mostrar aí para vocês na tela um homem que chora abraçado com um filho. E nesse dia dessa foto que vai entrar aqui para vocês, meu diretor vai colocar aqui, este homem, ele estava no velório da esposa, a promotora de vendas Ana Paula de Jesus Santos. Ela foi morta no dia 11 de maio de 2021. Essas são as imagens, olha só. Este homem aí de óculos escuros, chorando bastante, extremamente abatido, com uma criança no colo, filho dele. E neste momento está sendo enterrada a mãe dessa criança, a esposa desse homem. Véspera do Dia das Mães, esta mulher foi morta com golpes de marreta enquanto dormia. Qual a versão que este homem contou? O Vitor Aragão. Ele disse que a esposa tinha sido morta depois de uma tentativa de assalto. Poucos dias depois, uma reviravolta. Tudo muda. E a polícia descobre que, na verdade, o principal suspeito do assassinato da Ana Paula era o próprio Vitor. Ele, gente, esse homem, na época, durante o velório, chorava abraçado ao filho. Ninguém até então desconfiava, ou se desconfiava, não era nada dito. Depois de 2 anos, o julgamento desse homem chegou. Hoje. Começou na manhã de hoje, esse julgamento. Antes da gente falar sobre isso, sobre o julgamento, eu vou relembrar para vocês uma reportagem que exibimos na semana de estreia aqui do Cidade Alerta Sergipe. Em seguida, eu mostro para vocês a reportagem sobre o julgamento e vamos ao vivo com a Jéssica Cruz para saber qual o andamento do julgamento que está acontecendo até agora, desde a manhã, ainda está acontecendo o julgamento do Vitor Aragão. Então, primeiro, vamos relembrar esse caso. Vem comigo? Põe na cena. A jovem que canta e que transparece alegria usava as redes sociais para fugir da realidade em que vivia dentro de casa. Se ela bebe, sou eu que dirijo. Espero ela no salão. Agora pense aí no casalzão. Ana Paula estava há 10 anos em um relacionamento que não dava mais certo com o Vitor Aragão. João lembra bem. A irmã mais velha deu sinais de que algo estava errado. Ela sempre deixou mensagens no Instagram, em redes sociais dela. Sempre ela deixou mensagens, sempre ela colocava em status de WhatsApp mensagens tristes, reclamando da própria vida, que não tinha vontade de viver mais, e a gente nunca entendeu o significado daquelas mensagens, entende? Então, isso foi avisado e a gente que não se atentou a toda a situação que poderia acontecer mais na frente. Ana Paula foi assassinada no dia 11 de maio de 2019. À época, ela morava aqui nesta casa com o filho e o marido, o Vitor. Ela estava dormindo quando foi atingida na cabeça com marretadas. O marido chegou a dizer que o crime teria sido praticado por uma tentativa de assalto. Em poucos dias, a versão foi desmentida pela polícia, que apontou o Vitor como o autor da morte. Dona Josefina sofre quando lembra do dia em que descobriu que havia perdido a filha. Quem deu a notícia foi o Vitor. Quando foi às 11h40, o telefone chama, eu disse essa hora. Quando eu peguei era ele. Eu disse o que foi. Sua filha que está morrendo. Eu disse, morrendo de quê? Entrou 2 ladrões aqui dentro de casa e tomou o dinheiro meu. Enquanto tomava o dinheiro meu, matou ela. Era véspera de Dia das Mães. O presente que a filha comprou um dia antes de morrer chegou. A lembrança está guardada até hoje, na mesma embalagem de presente. Ele, de noite, quando ele me ligou, ele disse, eu passo aí, que eu vou no shopping para me comprar um presente para ela lhe dar. Esse presente, ele foi comprado? Foi, veio trazer no domingo. Assim que a gente chegou de Itabaiana, que ela se enterrou lá.
Ele deixou o menino em casa e preparou tudo. Quando foi domingo de tarde, ele esteve aqui. Outro presente deixado por Ana Paula é o filho de 10 anos, que agora está sob a guarda do tio Alexandre. Desde o primeiro momento a gente trouxe ele para aqui para casa, a gente conseguiu a guarda e hoje a guarda é definitiva comigo. E a gente traz isso, a gente mostra para ele sempre quem foi a mãe dele, quem é a mãe dele, como ela tratou, como ela cuidou, como ela gostava dele, para que nunca isso ele se esqueça de quem foi ela, entendeu? E a gente repassa esse amor para ele, é claro. Vitor chegou a ser preso dias após o crime, mas ganhou liberdade. A volta à cadeia aconteceu em julho do mesmo ano. No complexo penitenciário Manuel Carvalho Neto, o Compajaf, aguarda pelo julgamento do caso, que deve acontecer em outubro, em júri popular. A família de Ana Paula quer justiça. A condenação de Vitor é sinônimo de menos sofrimento para a mãe e irmãos. A gente vem todos os dias pedindo justiça. Estamos perto de finalizar. Rezo que tudo ocorra, que ele seja condenado e pague um pouco pelo que ele fez. Um pouco, porque infelizmente não vai pagar, porque a única que está pagando essa situação toda é ela, que não volta mais. E eu acredito que sim, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado e vai pagar pelo crime que fez. Pra mim, a minha vida acabou. Do jeito que eles tiraram a dela, tiraram a mim. Porque eu não vou pra canto nenhum do mundo. A condenação dele vai ser fundamental para aliviar um pouco. Um pouco. Ninguém sabe quando vai ser, mas eu peço a Deus que seja, que os homens achem que vai ser o mais rápido possível. Essa espera por justiça pode chegar ao fim. O julgamento foi iniciado na manhã de hoje no Fórum Gumercindo Bessa. Você vai acompanhar agora como foi o julgamento no período da manhã, na reportagem de Sara Medeiros. O júri está sendo conduzido pelo juiz da 8ª Vara Criminal, Alício de Oliveira Rocha Júnior. No banco dos réus, Vitor Aragão, acusado de matar a companheira e mãe do filho do casal, Ana Paula de Jesus Santos, de 26 anos. O julgamento começou às 9h30 da manhã e promete ser longo. 9 testemunhas foram arroladas, 6 pela acusação e 3 pela defesa. Familiares e amigos de Ana Paula acompanham o júri. O que a gente deseja hoje é que o desfecho termine na pena máxima e ele pague pelo que ele fez. Porque a gente já vem com essa angústia há 2 anos e meio, faz exatamente hoje 2 anos e meio, que a gente aguarda com essa ferida dentro do peito. Vitor disse à polícia que a casa havia sido invadida por bandidos que teriam sido os autores do assassinato. Versão que ele sustenta até hoje, mesmo com as investigações e o trabalho da perícia apontarem para o crime de feminicídio. Em todo momento, todo o processo ele negou, desde quando ele foi inquirido pela primeira vez. Em fase policial, da investigação policial, ele nega a autoria, diz que tudo se tratou de um assalto e não consegue, ele mesmo não consegue descrever como aconteceu, mas diz que foi violentado e que a vítima foi, desculpe, mas é um momento de muita emoção, né? E diz que a vítima foi assassinada na cama por um assaltante, por 2 assaltantes. A gente não acredita, a gente acredita sim que foi ele, porque toda a investigação levou a isso, mas ele nega todos os momentos que não foi ele. A família de Ana Paula espera que Vitor Aragão seja condenado pelo crime e mais, que seja aplicada a pena máxima. Minha mãe hoje ela sofre de depressão, meu pai também está com problemas, a criança também do casal, e que a gente vem fazendo o tratamento psicológico dele, então é uma vida que mudou ao avesso. Ele vai pagar pelo ato que ele fez, tá? Esse ato bárbaro que destruiu
a nossa família, destruiu uma vida que tinha muitos sonhos pela frente. Olha só, gente, vamos agora ao vivo com a Jéssica Cruz. Ela, inclusive, está com um familiar da Ana Paula. Esse caso eu chamo a atenção de vocês porque é importante a gente mostrar para vocês a justiça sendo feita e se isso vai acontecer de fato. Porque a gente sempre mostra aqui, infelizmente, casos que levam 5, às vezes 10 anos para acontecer um julgamento. Esse demorou. A gente precisa dizer que 2 anos é um tempo vasto já para quem espera por justiça, para quem espera por uma resposta. Vamos direto agora para o Fórum Gumercindo Bessa, onde está a Jéssica Cruz. Boa noite, Jéssica. Imagino que o clima aí deva estar aí de esperança. Como é que está? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite você que nos acompanha pela TV Atalaia, aqui no Cidade Alerta Sergipe. Pois é, a família realmente tem muita esperança de que neste momento, que é a hora, né, da justiça realmente ser feita, que esse rapaz, o Vitor Aragão, ele que é réu desse caso, ele seja condenado com uma pena máxima de 30 anos, como bem falou a Sara Medeiros na reportagem de logo cedo. Esse julgamento começou por volta das 8 horas da manhã, são mais de 12 horas, quase 12 horas já de julgamento, né? A previsão é de que se encerre agora às 7 da noite e volte amanhã por volta das 8 da manhã novamente. A delegada foi ouvida, alguns depoimentos de testemunhas também foram apresentados aqui nesse julgamento e a expectativa era de que o Vitor fosse ouvido ainda hoje. Mas como vai se encerrar às 7 da noite, a gente acha que ele só seja realmente ouvido amanhã às 8 da manhã. Quem saiu aqui para conversar com a gente foi o João Paulo, ele que é irmão da Ana Paula. O João Paulo, inclusive, estava aqui com todo um planejamento de viajar ainda hoje, mas descobriu que amanhã tem continuação desse julgamento. João Paulo, é uma expectativa muito grande. A gente mostrou uma reportagem que foi feita mais cedo, inclusive com depoimento de familiares, falando justamente sobre isso. O momento em que ele pode ser condenado, né? Isso, a gente está desde 7 horas da manhã aqui, aguardando cada minuto, cada hora que vai se passando. Vai sendo angústia que a gente está esperando ansiosamente que ele seja condenado e pague por tudo que ele fez. Então é isso que a gente fez, eu trabalho, a gente fez uma programação, mas estamos aqui amanhã, estaremos novamente, porque se encerrou, para que eu creia que conclua esse julgamento. É difícil até acompanhar, né, todo esse processo novamente, são mais de 2 anos. A primeira audiência, eu lembro bem, eu estava aqui no Fórum Gumercindo Bessa, foi em novembro de 2019, e desde lá já havia uma esperança para que esse caso fosse resolvido o mais rápido possível. Qual foi a sensação de vocês ao assistirem aqui, inclusive a um vídeo com as testemunhas que relatam muitas coisas nesse dia aqui, que é o primeiro dia de julgamento? É doloroso. Volta a reviver tudo o que aconteceu, só que a gente, cada vez que vai se passando, a gente vai descobrindo coisas novas, coisas que a gente não tinha conhecimento do processo. Isso vai sendo um choque para a gente, família, destruindo cada dia mais, sabe? Então foi chocante o que a gente escutou hoje, de coisas que a Ana Paula passava com o companheiro. Então isso está maltratando a gente como família. Inclusive, em uma outra reportagem que eu fiz com vocês chegaram a relatar que ela dava alguns sinais, né? E vocês custaram a entender o que ela queria dizer através de música, através de algumas postagens nas redes sociais. Hoje ficou claro, então? Exatamente. Tudo que ela vinha postando, ela vinha pedindo um socorro de outra forma e a gente não conseguiu captar o que ela passava pra gente, entendeu? Então, hoje caiu a realidade. Que o que ela falava em frases, em texto que ela postava em rede social, foi o que ela estava vivendo. Estava vivendo num casamento conturbado e num casamento possessivo. Vamos falar então sobre esse julgamento, né? Eu estava falando aqui que havia uma expectativa para ele ser ouvido, mas isso não aconteceu ainda, né? Há uma expectativa muito grande de que isso aconteça então amanhã, né? Daqui a pouquinho se encerra. Isso, a gente está na expectativa que ele seja ouvido e que ele confesse ou que finalize esse julgamento.
Inclusive, Mariana, eu estava conversando aqui um pouco com o João Paulo antes da gente entrar ao vivo. A gente estava falando sobre essa pena máxima, que a expectativa é essa. E o João Paulo falou mesmo, olha, pode ser que ele confesse. Ele está muito cabisbaixo. Como é o cenário dele nesse momento, a situação que ele está agora? Hoje ele passou o julgamento todo cabisbaixo, com um semblante triste. Mas assim, uma pessoa que fez o ato bárbaro dele, hoje eu já não acredito em muita coisa. Então, só aguardando aí para ver qual vai ser o desfecho. Qual era a reação dele ao ouvir os depoimentos, o relato da própria delegada e das testemunhas? Ele só se emocionou na hora do depoimento de minha mãe, mas os demais ali só baixou a cabeça e mais nada. Como era a vivência dele com a sua família? É assim, era um filho também, querendo ou não, toda a família gostava dele, principalmente meus pais. E ele tinha uma boa convivência, eu não posso reclamar disso. Mas ele estava sendo ele tinha uma outra face que a gente não sabia. Por isso que ele se emocionou justamente quando sua mãe falou, né? Creio que sim. É isso aí, Mariana. A família então aqui reunida, muita gente lá dentro ainda, né? Você que saiu aqui rapidinho para conversar com a gente. Eu acho que talvez nem possa voltar, né? Quem saiu não entra mais, Mariana, por isso que a gente não entrou. Também a gente chegou aqui no fim da tarde, quando a delegada já estava concluindo o seu depoimento. E então a previsão era justamente para que em seguida ele fosse ouvido, mas a delegada pediu para que um vídeo fosse colocado, né? Um vídeo justamente com os relatos de testemunhas, pessoas ligadas a Ana Paula. Exatamente. Pessoas ligadas a Ana Paula e que muito contribuíram para a conclusão do inquérito da Polícia Civil. Jéssica, passa o recado para eles que a gente se solidariza com toda a família. É um caso que logo que eu cheguei aqui também as pessoas me informaram. A Ana Paula, né, que deixou infelizmente a gente dessa forma tão trágica, todos os relatos de que ela era uma pessoa extremamente querida. A gente viu na reportagem que você fez o relato doloroso da mãe dela. E se aqui já foi tão impactante, eu imagino que no julgamento tenha sido ainda maior. Agradeço pelas informações e reforço para você que está assistindo aqui algo que o irmão da Ana Paula falou e que a gente disse ontem com uma advogada criminalista do Instituto Ressurgir. O homem agressor, o feminicida, ele tem duas faces. Uma, como ele acabou de dizer, era como um irmão, era como um filho. Eu não posso dizer que a nossa convivência era ruim, porque não era. Mas quando a porta da casa dele com a esposa era fechada, ele mostrava outra face. E, infelizmente, essa outra face foi violenta, foi agressiva e como ele está sendo julgado hoje como principal suspeito da morte da própria esposa. São homens que não têm a menor consideração nem pelo filho. Uma criança à época de 8 anos, agora com 10 anos, que perde a própria mãe.